Irmãos, há uns dias atrás, um rapaz, se não me falha a memória, do Japão, se não for do Japão, é daqueles cantos por lá. Foi um rapaz considerado com o maior QI dos últimos anos, quantitativo de inteligência, né? O QI. Embora hoje a neurociência meça o QI de outra maneira, com um conjunto de fatores, não só por uma habilidade específica, mas... E aí ficaram indagando esse jovem, como que ele conseguiu, assim, desenvolver tanto o QI dele. E ele falou que foi através do estudo das Escrituras. Ele não é adventista. E eu acredito que grande parte, talvez, da pouca notoriedade que, como adventistas, temos no cenário mundial, é porque a gente se afastou muito do estudo das Escrituras. Isso é um fato. Eu me lembro que eu vi aquele partezinha do Fantástico, né, que tem até na internet aqueles cortezinhos, que na década de 70, 80, não me lembro, faz muitos anos, que foi feita uma reportagem com os adventistas. E ali no Fantástico falava, a gente vai fazer uma entrevista com o povo da Bíblia. Ou seja, o adventista era conhecido como o povo da Bíblia. E também me lembro histórias que eu já ouvi que quando uma pessoa ia estudar como adventista, os pastores ficavam alarmados, falavam, olha, não vai que esse povo, se você estuda com eles uma vez, ele faz uma lavagem cerebral em você. E você nunca mais vai largar de ser adventista. Ou seja, realmente o adventista era muito hábil nas Escrituras. E é interessante perceber que hoje houve um nivelamento assim, praticamente assim, geral. Hoje você pega alguns evangélicos que se pega um adventista, dá um couro nele. Porque realmente o adventista deixou de ser o povo da Bíblia. Às vezes eu faço perguntas básicas assim, qual é a nossa doutrina fundamental? A maioria não sabe. Aonde está a história de Davi e Golias na Bíblia? E tem gente que fala, está lá em Salmos, está no livro de Josué, ou seja, não sabe nem onde está a história de Davi e Golias. Eu sei que todos sabem que está em 1 Samuel 17. Mas eu fico pensando, né? Nós vamos ser chamados a dar razão da nossa fé. Nós vamos ser chamados a ensinar aspectos doutrinários baseados só na Bíblia. Não usando o espírito de profecia, mas na Bíblia. Então, assim, eu penso que seria muito importante nós pedimos ao Senhor um desejo extra para estudarmos a Bíblia. Tudo aquilo que a senhora White escreveu, ou posso dizer que quase tudo, a gente consegue se provar pela Bíblia. Por exemplo, que Lúcifer teve inveja de Jesus. Tem como provar isso pelo livro de Ezequiel, não Ezequiel 28, mas tem como provar biblicamente que ele teve inveja, tem como provar biblicamente que os anjos tinham uma admiração exacerbada pela posição de Lúcifer, etc. Então nós precisamos cavar mais. Nós vamos começar o nosso seminário amanhã, entretanto eu gostaria de dar uma paginada com vocês em alguns aspectos das Escrituras. Peço que vocês estejam atentos, aqueles que trouxeram a Bíblia muito bem, que seja no telefone, mas é importante a gente sempre ter a Bíblia em nossas mãos. Porque nós vamos ver muitos textos, e eu acredito que para aqueles que conseguirem me acompanhar, vai ser uma bênção. Nós vamos deixar a Bíblia explicar a ela mesmo, nós vamos trabalhar algumas ideias de tipologia nas Escrituras, relacionado ao tempo do fim, e também qual deve ser a nossa atitude diante desse tempo do fim. O estudo da tipologia bíblica, irmãos, é um estudo importante, porque nós vamos, desta maneira, fazer com que as histórias ganhem vida, ganhem uma nova roupagem. Às vezes a gente lê histórias no Antigo Testamento e pensa, mas para que serve essa história? Eu não vou usar isso para nada. Mas toda a Bíblia foi escrita para nossa instrução, ensino e advertência. Então, muitas vezes é porque eu não estou olhando de maneira correta para aquela história. Sei lá, alguém olha a história do capítulo 1 e 2 de Reis, 1 Reis, que fala sobre Adonias que tenta usurpar o trono de Salomão e
a morte de Davi. Ok, o que tem de mais nessa história? Mas essa história apresenta um preâmbulo claro do grande conflito. Porque nós temos Adonias, que o capítulo 1 fala que era formoso à vista. Nós temos Salomão, que seria o legítimo herdeiro do trono. Adonias tinha ciúme de Salomão. Adonias, então, usurpa o trono de Salomão. Ele diz que ele era o rei. Davi pediu que Salomão fosse colocado no jumentinho e que se caminhasse pelas ruas de Jerusalém aclamando. Aí vem o vosso rei, sacudindo as folhas de palmas. Depois Davi sai de cena. Adonias não consegue usurpar o trono de Salomão. Davi, antes de sua morte, uma moça pura, a Bíblia chama de jovem sunamita, aquecia o corpo de Davi. Depois que Davi morre, Adonias não consegue o trono, foi expulso do reino. Ele disse, eu não consegui o trono, mas eu vou querer essa mulher, eu vou querer essa jovem. E Salomão disse, não, você não vai ficar com essa menina, você não vai ficar com essa mulher. Ela era uma jovem pura. E o texto diz que houve um conflito entre Adonias e Salomão pela jovem sunamita. O que vocês entendem dessa história? O que vocês entendem? Quem representa Deus nessa história? Perdão, quem representa Davi? Estou dando cola, né? Bonzinho, meu. Davi representa Deus. Quem representa Salomão? Quem representa Adonias? E quem representa a jovem sunamita? A igreja. Então temos uma clara ilustração do grande conflito acontecendo. Ok? Então dessa maneira a gente consegue ver que a Bíblia ganha vida. E poderíamos falar muito sobre essas tipologias. Olhem comigo o capítulo 16 de Apocalipse. 16, verso 16. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Muitas pessoas já falaram e escreveram sobre Armagedon, muitas coisas verdadeiras, muitas mentiras, muitos exageros e muitas visões efêmeras do que seria o Armagedon. Mas o fato é que o livro Maranata 225, Meditação Matinal, diz que o Armagedon vai ser a última grande batalha, onde o mundo terá sido dividido em dois grupos, aqueles que observam a lei de Deus e aqueles que não observam a lei de Deus. Esta batalha acontece depois do fechamento da porta da graça, ou seja, já não vai existir quem é santo, continue santo ainda, e quem é ímpio não vai ter como retroceder dessa condição. Vai ser o momento em que a nossa fé vai ser severamente provada. Vai ser o momento em que, segundo a senhora White, os santos vão pensar, Deus nos abandonou à nossa própria sorte. É por isso que ao início eu disse, irmãos, que nós precisamos nos voltar novamente ao estudo das Escrituras. Porque se a minha regra de fé e se de fato a minha vida não está pautada nas Escrituras, nós não vamos suportar as provas que diante de nós estarão. Então é necessário que a gente bata do nosso corpo a apatia pelo estudo das Escrituras, entendamos a importância de sermos realmente estudiosos das Escrituras, porque de palavras somente ninguém vai encher a barriga. Então, de fato, é necessário estarmos pautados nas Escrituras. Ok, essa história, a palavra Armagedon, no hebraico, significa Monte Megido. Então, toda vez que vocês olharem no Antigo Testamento e virem a expressão Monte Megido, está conectada à palavra Armagedon, que em grego é Armagedon, mas que em hebraico é Monte Megido. Ok? Vamos avançar. Capítulo 17 de 1 Reis. Vamos avançar. Primeiro Reis, capítulo 17. Vamos fazer mais uma oração para a gente continuar. Bondoso Deus, querido e amado Pai que habita nos altos céus, queremos nesse momento te agradecer por seu amor e misericórdia, por sua compaixão. Rogamos nesse momento também que o Senhor possa
despertar os nossos sentidos depois de uma semana difícil de trabalho, cansativa. Que o Senhor possa nos permitir desfrutar de sua palavra nesse momento. Nos dê sua graça, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos falando aqui em 1 Reis, capítulo 17 e 18 até o 21, uma das maiores apostasias que Israel enfrentou. Depois de Acabe ter assumido o trono, depois de Acabe ter se casado com Jezabel, que era uma sacerdotisa pagã, ele conduziu Israel a uma terrível apostasia. Entretanto, Deus não estava inerte quanto à condição do seu povo. O livro Profetas e Reis, na página 116, o último parágrafo que diz assim: Israel alcançara o ápice nas suas apostasias, e Deus se preparara então para enviar o mais poderoso dos profetas, Elias, o tisbita. Elias foi preparado para ser um grande reformador. A página 120 diz que ele vivia nas montanhas de Gileade, não ocupava nenhuma posição importante na sociedade, vivia como um nômade, como um anônimo nas montanhas. Ali ele tinha seu alimento, a sua bebida, ali ele tirava o seu sustento, preparando-se para a obra da reforma. Elias, como o texto mesmo menciona, foi um dos mais poderosos profetas que Deus levantou no Antigo Testamento. E, na verdade, ele é um tipo daqueles que viverão nos últimos dias. Malaquias capítulo 4 diz que João Batista era um tipo de Elias. E o livro Desejado de Todas as Nações, na página 224, diz que quando João Batista pregou o seu primeiro sermão e anunciou, é vindo o reino de Deus, diz o texto, Satanás temeu pela existência do seu reino. Ou seja, o primeiro sermão de João Batista sacudiu as estruturas do inferno. A página 101 do Desejado diz que João Batista desenvolveu uma habilidade e uma percepção espiritual tão aguçada que ele pressentia a chegada de algum demônio. Então, se ele chegasse num ambiente, tivesse demônios naquele ambiente, ele sabia que tinha demônios ali. Tamanha era a sua percepção espiritual. E o livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, 321, lá no último parágrafo, o Sr. White diz assim: Deus não aceita como seus mensageiros homens que têm uma mensagem branda. A nossa mensagem precisa ser mais forte, mais direta do que foi a mensagem de João Batista. E a mensagem de João Batista fez o inferno tremer. A nossa, então, deveria derribar o inferno. É por isso que, como povo adventista, nós precisamos estar muito conscientes da missão importantíssima que temos como terceiro Elias. Ele foi quem foi levantado para fazer os grandes prodígios nos dias de Israel. O capítulo 16 de 1 Reis, versículo 31 diz: E sucedeu que, como fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabote, Acabe ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e adorou. O que nós temos acontecendo aqui no capítulo 16, 31? O que nós temos acontecendo aqui? União da igreja com o Estado. Acabe era o quê? Um rei, representando quem? O Estado. A Jezabel era uma feiticeira, representando uma religião apostatada. Então nós temos aqui uma representação da igreja e o Estado. O livro Materiais de 88, volume 2, a partir da página 61, a irmã White dedica algumas páginas a comentar a história de Elias. E ela fala que a história de Elias é um exemplo da história do decreto dominical que vai acontecer no futuro. Então, toda a história de Elias, que nós vamos dar uma averiguada aqui, é uma representação do decreto dominical. Ok? Capítulo 17, 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe:
Vive o Senhor Deus de Israel perante a face cuja estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra, ou segundo a minha profecia. Quanto tempo ficou sem chover? 3 anos e meio. Tiago 5,17, Lucas 4,25. 3 anos e meio. Irmãos, 3 anos e meio, profeticamente falando, se eu for contar dia, ano, daria quantos anos? Daria 1260 anos. Existe na Bíblia uma profecia que fala sobre 1260 anos? Existe em vários lugares. E durante o período dessa profecia, houve escassez de chuva? Porque os 3 anos e meio, se eu multiplicar um dia, um ano, vai dar 1260 anos. A profecia de 538 a 1798. Deixem aberto aí, olhem comigo, Apocalipse 11. Então, durante quanto tempo não choveria? 3 anos e meio. Profeticamente falando, seria quanto tempo? 1260 dias. Apocalipse 11. Todos estão em Apocalipse 11? Apocalipse 11, versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, ou 1260 anos, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus. E se alguém lhe quiser fazer mal, sai da sua boca fogo e devora os seus inimigos. Em algum momento Elias clamou por fogo e os inimigos foram devorados? Segundo Reis capítulo 1, se lembra? Que quando os capitães de Acasias foram lá, Elias clamou e caiu fogo do céu e consumiu os 100 capitães, as 100 pessoas? E se alguém lhe quiser fazer algum mal, importa que assim seja morto. E estes têm poder para fechar os céus, para que não chova segundo os dias da sua profecia. Então, durante quanto tempo, aqui a Bíblia diz que também não houve chuva? Durante 1260 dias. É claro que aqui é a chuva lá de Deuteronômio 32:2. Goteje a minha palavra, assim como goteja a minha doutrina. Então, da mesma maneira que durante 3 anos e meio não houve chuva para Israel, durante 3 anos e meio profético, ou 1260 anos, 538 a 1798, também não houve chuva, ou não houve doutrina. Voltem ao capítulo 17. De 1 Reis. 1 Reis 17. 1 Reis 17. Verso 7. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Elias, então, é enviado a Sarepta. Vocês sabem o que significa o nome Sarepta em hebraico? Lugar de fundição. Então, durante 3 anos e meio, Elias iria passar onde? Em Sarepta, lugar de fundição. O que aconteceu durante os 1260 anos com o caráter do povo de Deus? Foi forjado. Vocês sabem, lugar de fundição que é, né? É onde a pessoa trabalha forjando material. Então, Elias, durante 3 anos e meio, seria provado. Então veio a palavra do Senhor dizendo, verso 8, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E o verso 10 diz que ele foi até essa mulher. E o verso 15, e ele foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele em sua casa por muitos dias. Interpretem para mim aqui, muitos dias. Quanto tempo esses muitos dias aqui? Muitos anos. Interpretem para mim. 3 anos, 3 anos e meio. Então, esta mulher sustentou Elias por 3 anos e meio. Por quê? Porque no deserto para onde ele foi tinha alimento. Deixem aberto aí, olhem capítulo 12 comigo de Apocalipse. Um pouco aqui, um pouco ali. Apocalipse 12. Então, durante quanto tempo a mulher, juntamente com o seu filho e Elias, foram sustentados? 3 anos e meio, são 1260 dias, ou anos. Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por 1260 dias ou
3 anos e meio. Então essa mulher, essa viúva aqui no capítulo 17 de 1 Reis, representa quem? Representa a igreja de Deus, que deu sustento aos fiéis, ok? Agora voltem a Apocalipse 2 comigo. Apocalipse 2. Apocalipse 2, verso 17. Nós estamos falando aqui da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo foi o período em que houve apostasia da igreja primitiva e ela se tornou a igreja papal, do ano 303 ou 313 a 538. Verso 17, 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer de maná escondido, e lhe darei uma pedra branca. Então, quem vencesse, é uma promessa que sempre vem no final de cada igreja. Quem vencesse, receberia esta promessa. E, naturalmente, essa promessa sempre se cumpre na fase da próxima igreja. Então, essas pessoas comeriam maná escondido quanto tempo? Ele falou, o que vencer vai entrar numa nova fase da igreja, a fase de Tiatira, que vai de 538 a 1798, 1260 anos. Então, durante quanto tempo aqueles que vencessem iriam ter o maná disponível? 1260 anos, ok? Em qual período? Período de Jezabel. Olhem aí o capítulo 2, verso 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para Jezabel. Pergunta, quanto tempo foi dado para Jezabel? 1260 anos. No caso de Elias, quanto tempo foi dado para ela? 3 anos e meio. A senhora White até fala isso, 3 anos e meio. Durante esses 3 anos e meio, Deus tentava despertar Jezabel, mas nós sabemos que isso não aconteceu. Mas da mesma maneira que aqui, durante 1260 anos, os santos comeram maná escondido, porque esta era a promessa. Olhem comigo o capítulo 18 de 1 Reis. Capítulo 18 de 1 Reis. Verso 2. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Abadias, e Abadias era temente ao Senhor. Verso 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu numa cova, e deu a eles pão e água. Durante quanto tempo esses homens ficaram lá dentro do buraco comendo pão? Durante 3 anos e meio. Em outras palavras, eles estavam comendo o maná escondido. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo os paralelos? Eu acho que está bem simples. Eu não sei o que eu estou sentindo, que eu não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Estão conseguindo? Sim, bem. Dá para entender uma coisa. Porque o que nós estamos vendo aqui é o Antigo Testamento sendo confirmado pelo Novo Testamento. A história se repete, vai se repetir. A história se repetindo. E de uma maneira muito clara, na verdade, né? Ok? Vamos fazer mais uma oração para a gente avançar? Bondoso Deus, querido e amado Pai que habita nos altos céus, queremos nesse momento te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a sua palavra. Queremos rogar para que cada ensinamento possa estar acessível a cada mente aqui presente, mas que cada mente aqui também possa ser tocada pelo Espírito Santo para ter frescor e vigor do Espírito Santo, para que não perca nenhuma gema da verdade que o Senhor deseja derramar nessa noite. Por favor, querido Pai, que essas histórias que estão perto de se repetir diante dos nossos olhos nos estimule, pois se nós muitas vezes nos assustamos com a perseguição de quem vem a pé, imagina quando vier a enchente do Jordão. Então que o Senhor possa despertar-nos para que
tenhamos a mesma coragem que teve seu servo Elias no passado. Nos dê sua graça, seu amor, sua misericórdia, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Isaías 28, 10 diz, porque é um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra, regra sobre regra. 1 Coríntios 2, 3, as quais também ensinamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ou seja, a Bíblia interpretando a Bíblia. Então, esta é uma maneira que vocês podem usar a própria Bíblia para mostrar coisas que talvez para nós são claras no espírito de profecia. Decreto dominical, a perseguição dos santos, o maná escondido, que é a palavra de Deus, que a gente pode aplicar também muito apropriadamente para a dieta vegetariana, etc. Mas vamos avançar. Então, da mesma maneira que encontramos um cenário complexo nos dias de Elias, apostasia, perseguição do povo de Deus contra o próprio povo de Deus, porque aqui nesse caso, quem perseguia Elias eram os seus próprios irmãos. Elias teve que se colocar de maneira firme pela verdade e colocar-se na brecha. E isso vai ser exigido de nós, meus amados. É por isso que, se nós não quisermos passar vergonha diante dos nossos inimigos, é bom que estejamos afiados nas Escrituras, porque imagina só, se qualquer um de nós aqui agora tivesse que fazer uma defesa do sábado, será que teríamos contundência para defender o sábado? Que é uma doutrina básica, né? Não sei, espero que todos poderíamos ter, mas nós vamos ser levados a grandes mentes do mundo. Outro dia eu vi um debate de uma pessoa que ele era um ateu, que se ele pega um cristão não preparado, ele desmonta o cristão, com a própria Bíblia. Ele faz a pessoa sair de lá descrendo na Bíblia. Então é importante que sejamos firmes nas Escrituras. Imagina só, quando Jones foi ao Congresso americano, lá em 88, ele convenceu todo o parlamento, ainda pessoas interrompendo ele, pessoas contradizendo a sua argumentação, mas ele conseguiu convencer todo o Congresso, foi o Congresso número 50, ele conseguiu convencer todo mundo que era melhor não ter um decreto dominical. Argumentando, usando a história, usando a lógica e usando as Escrituras. Foram os 3 pontos que ele usou de argumento: lógica, história e a Bíblia. E no final do seu discurso, eles concluíram, é melhor a gente não forçar ninguém a guardar o domingo. Desistiram. Então nós precisamos realmente buscar sempre ter uma mente vivaz para termos condições de dar razão clara da nossa fé, porque seremos provados individualmente. Individualmente. A esposa, o esposo, filhos. E vamos ter que usar as Escrituras para fazer isso. Vamos avançar então, amados. Então Elias é um representante daqueles que viverão nos últimos dias. Vocês acham que é possível ter mais fé do que Elias? O que vocês acham? É possível ter mais fé do que Elias? Quando a gente pensa em Elias, que falou para cair fogo do céu e caiu, que tanta coisa fez, será que é possível ter mais fé do que Elias? Irmãos, não só é possível, quanto será requerido isso de nós. Hebreus 11:40 diz, ou 43, não me falha a memória, o último verso, diz que os heróis da fé sem nós não serão aperfeiçoados. Ou seja, nós precisamos aperfeiçoar eles. Para aperfeiçoá-los, a nossa fé precisa estar maior. O livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 89, diz: incide sobre nós maior luz do que incidiu sobre os homens do passado, de modo que não seremos aceitos por Deus se fizermos as mesmas obras que eles fizeram. Ou seja, as nossas obras precisam ser maiores. Por isso que a nossa entrega a Deus precisa ser completa, para que Deus possa nos aceitar o nosso serviço.
Elias achava que estava sozinho, mas tinha 7.000 que ainda não havia se dobrado. Olhem aí o capítulo 21. Vamos avançar aqui no raciocínio. No final dos 3 anos e meio, já estamos aqui no finalzinho. Verso 20, 21, 20. E disse Acabe a Elias: já me achastes inimigo meu? E ele disse: achei-te porquanto te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Verso 25, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Ou seja, Jezabel aqui representando a igreja, incitava Acabe, que representava o Estado. Então, na verdade, no decreto dominical, quem vai incitar o Estado contra os santos vai ser a igreja. Ou seja, o protestantismo, especialmente isso na América, o protestantismo apostatado, vai incitar o Estado contra os servos de Deus. Olha o capítulo 18. Aqui no capítulo 18 teve aquele grande evento onde Elias fez uma separação entre aqueles que serviam a Deus e os que não serviam. Olhem o capítulo 18, verso 30. Então disse Elias ao povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele e restauraram o altar do Senhor. E o verso 21, então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Então aqui nós também temos 2 pensamentos, temos 2 grupos. Assim como no Armagedão também vai existir 2 grupos. Aqueles aqui que serviam a Baal e aqueles que serviam ao Deus Criador. Baal era uma entidade que também estava relacionada à adoração ao sol. Na verdade, ele era irmão, segundo o que se ensina dentro desses panteões aí, dos panteões de deuses, que ele era irmão do Deus Sol. Então ele era assim muito próximo, né? Parente, irmão de sangue. E nós sabemos que a adoração ao sol é representação Sunday, da adoração ao domingo. Então aqui existiam 2 grupos, aqueles que adoravam Baal, que estava relacionado à adoração ao sol, e aqueles que adoravam o Deus verdadeiro, que no caso aqui, de maneira pública, era somente Elias. E ele faz uma grande divisão, ele chama o povo a restaurar o altar do Senhor. E aqui no capítulo 18, versículo 40, depois que o fogo caiu e consumiu a oferta de Elias, e Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Ok, fiquem com essa informação em mente. Elias capturou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. E levou eles para onde? Para o ribeiro de Quizon. Desceu lá para o ribeiro de Quizon, longe de onde eles estavam. E lá no ribeiro de Quizon foi onde, então, eles mataram esses 400 profetas de Baal. Deixem esse pensamento fresco na mente de vocês, eu já quero voltar aqui. Mas eu quero ver com vocês o que representa ribeiro de Quizon. Olhem comigo o livro de Juízes, olha o capítulo 4, 5, nós vamos pegar nesses 2 capítulos. Juízes, vamos começar com Juízes 4. Todos estão lá? Aqui em Juízes 4 nós vamos ver a batalha de Débora Baraque contra Sísera, que era general de um dos reinos de Canaã. Ok? O capítulo 4, verso 7 diz assim: e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas multidões, e ali darei na sua mão. Então perceba, o texto está dizendo que Deus atrairia Sísera lá para o ribeiro de Quizon. E lá no ribeiro de Quizon, Deus daria Sísera nas mãos aqui de Débora e Baraque. O versículo 9 diz, 4:9, e disse ela, Débora: certamente irei contigo, Baraque, porém não será tua a honra da jornada que empreenderás, pois a mão de uma mulher o Senhor vencerá Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então ela falou: olha,
Císera vai morrer pela mão de uma mulher. Mas nós vamos ver que não foi também pela mão de Débora. Fiquem com o detalhe que Deus iria organizar e orquestrar as coisas para que Císera fosse para onde? Para o ribeiro de Quizon. E a batalha deveria acontecer onde? No ribeiro de Quizon. E nessa batalha no ribeiro de Quizon, Císera deveria morrer pela mão de quem? De uma mulher. Ok, vamos avançar então. Houve todo esse conflito, olhem o capítulo 5 aí, verso 2. Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvido, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. O Senhor saindo tu, ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom. Irmãos, quando a Bíblia diz que o Senhor aqui se levantou e caminhou, eu não vou avançar muito nessa ideia, mas quando a Bíblia diz aqui que o Senhor se levantou e caminhou, é porque aconteceu o quê? Diz aqui que o Senhor caminhou. É porque aconteceu o quê? Quando Jesus está de pé caminhando. Quando a Bíblia apresenta Jesus sentado, ele está fazendo o quê? Intercedendo. Tá? Vou falar para vocês aqui os textos. Hebreus 8:2. O qual se assentou à destra de Deus, sumo sacerdote. Apocalipse 12:5. E o Filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e assentou-se à destra de Deus. Romanos 8:34. O qual está assentado à destra de Deus e intercede por nós. Hebreus 1:13. Está assentado à destra de Deus até que os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Então, quando a Bíblia apresenta Jesus sentado, é porque ele está fazendo o quê? Intercessão. Quando a Bíblia apresenta Jesus de pé, é porque aconteceu o quê? Final da intercessão. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Então, quando a Bíblia apresenta Jesus de pé, é porque a graça acabou. Lembra que no ano 70 a porta da graça se fechou para os judeus como nação? Se recorda? No final das 70 semanas? E aí Atos 7:56 diz, e Estevão, fitando os olhos no céu, diz, eis que eu vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ou seja, então quando Jesus é apresentado de pé, fim da graça. Então aqui no capítulo 4 apresenta ele caminhando, então a graça acabou. Tu, desde o campo de Edom, e a terra estremece, até os céus gotejarem, e até as nuvens gotejarem água. Se nós estamos falando aqui do tempo do fim, nós estamos falando do céu derramando chuva, derramando água, qual chuva é essa que está sendo derramada aqui no tempo do fim? Que vai fazer as pessoas serem voluntárias? Chuva serôdia, ok? Então nós estamos conectados aqui no tempo do fim. Então percebam que no tempo do fim, tipologicamente falando, Císera seria conduzido ao ribeiro de Quizon e ali haveria uma batalha onde ele morreria por mão de uma mulher. Ok? Olhem aqui comigo o capítulo 4, vamos avançar, verso 21. 4:21. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca, porque na batalha Císera fugiu e acabou ficando cansado e acabou na casa dessa Jael. E aí Jael reconheceu que ele era o inimigo de Israel. Falou, olha, entra aqui dentro da minha tenda. E ele entrou dentro da tenda de Jael. E Jael falou, olha, deita para você descansar. E ele se deitou dentro da tenda de Jael para descansar. Então Jael, mulher de Éber era um parente o sogro de Moisés, era parente do sogro de Moisés. Então, Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. E chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que a estaca penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu.
Aqui no capítulo 5, olha aí, repetindo a mesma ideia, no capítulo 5, verso 26. E a estaca estendeu a sua mão esquerda e o martelo na sua mão direita e matou a Sísera, rachou-lhe o crânio. E o texto diz que a estaca penetrou na terra. Ok? A estaca penetrou na terra. Olhem só, outro exemplo aqui, um detalhe. Olhem aí o capítulo 5, versículo 24. Bendita sejas tu entre as mulheres, Jael. Vocês são remetidos a alguma coisa com essa declaração? Bendita sejas tu entre as mulheres, Jael. Vocês se remetem aonde com esse versículo? Lucas 1,42, né? Bendita seja tu entre as mulheres. Então percebam que a mesma construção linguística é aplicada a Jael. Porque Jael fez o quê? Rachou o crânio de Sísera, que era uma representação de quem aqui? De Satanás. E a semente da mulher, segundo Gênesis 3,15, faria o quê com a cabeça de serpente? Iria rachar o seu crânio. Então, capítulo 4, 21 diz: e a estaca penetrou na terra. Irmãos, todo detalhe na Bíblia, a gente poderia estudar cada fragmento desse, é importante. Aqui diz que quando ela rachou o crânio de Sísera, que é uma representação de Satanás, diz que a estaca penetrou na terra. Olhem comigo Isaías 33. Isaías 33. Todos estão lá em Isaías 33? Verso 20, diz assim: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida. Sísera morreu onde? Dentro da tenda de Jael. Aqui diz que Jerusalém é uma tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma quebrará. Quem representa aquela estaca que estava na mão de Jael, que esmagou a cabeça da serpente? Ou a cabeça de Sísera? Representa Jesus. Ou seja, Jesus não veio da nação judaica. Jesus não veio da nação judaica. E aqui o texto diz que Jerusalém representa a tenda. Ou seja, as estacas também faziam parte desse conjunto. E aqui diz que as cordas não se arrebentariam. Olhem aí Oséias 11 comigo. Oséias 11. 11:4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Quem são as cordas humanas que Deus usou para nos atrair a Ele com amor? Jesus. Então Jesus é a estaca e Jesus também são as cordas. Voltem lá, Juízes, comigo. Capítulo 4, novamente. Jesus é o aguilhão. Exatamente. Todos estão lá em Juízes 4? Irmãos, vocês estão conseguindo compreender? São histórias que talvez a gente lê e não vê relevância nenhuma. Quantos já tinham enxergado isso aqui? A história da redenção aqui na história de Jael. E vocês acham que está clara essa história comparada com a cruz e a morte de Satanás e a ferida de Satanás na cruz? Porque a cruz de Jesus, o que aconteceu com ela? Ela foi fincada onde? Na terra. Quando a cruz foi fincada na terra, a cabeça de quem foi esmagada ali? A cabeça da serpente. Ok? Então vamos avançar o nosso raciocínio. Onde esta batalha aconteceu? No ribeiro de Quizon. Agora eu pergunto para vocês, por que Deus tinha que levar Sísera para que essa batalha acontecesse no ribeiro de Quizon? Por que Elias estava lá no Monte Carmelo, teve o trabalho de descer de lá do Monte Carmelo para ir até o ribeiro de Quizon para matar 400 profetas falsos? Por que nós vamos ver daqui a pouco uma outra história onde um rei estava num lugar e Deus falou, eu vou levar ele até tal lugar para ali ele ser morto? Então percebam que existem várias histórias em que Deus conduz os exércitos justamente para o ribeiro de Quizon.
A história de Josias também, quando ele enfrentou o Egito e foi ferido, foi onde? Foi no ribeiro de Quizon. Então, Deus tem um interesse em especial para sempre conduzir o seu povo e os inimigos para o ribeiro de Quizon, para que a batalha aconteça no ribeiro de Quizon. E isso não é coincidência. Na verdade, Deus está querendo nos ensinar coisas com isso. Olha aí, avance o capítulo 5 comigo. Vamos ver o que tinha no ribeiro de Quizon. Todos estão lá? Verso 19. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram, verso 19, 5:19. Os reis de Canaã, em Tanak, junto às águas de Megido, não tomaram despojo nem prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. Pelejaram onde? No ribeiro de Quizon. Então, na verdade, irmãos, o ribeiro de Quizon está no Monte Megido. E o Monte Megido em hebraico, em grego, é qual palavra? Armagedon. Então, por que Deus conduz as pessoas para ter esses conflitos no Monte Megido ou no ribeiro de Quizon? Para que seja um exemplo ou um tipo da batalha que o seu povo vai enfrentar nos últimos dias. Então, por que Elias desceu lá do Monte Carmelo e foi lá para o ribeiro de Quizon? Porque lá deveria ser travada a batalha do Armagedon. Se a história de Elias tipifica a história dos últimos dias, a batalha do Armagedon, naturalmente o conflito final deveria acontecer no local que indica a batalha do Armagedon. Agora, avancem comigo, já estou terminando também, não vou cansá-los muito. Avancem comigo aí para o capítulo 9 de 2 Reis. Capítulo 9 de 2 Reis. Todos estão lá? Capítulo 9 de 2 Reis. Outra palavra sinônima de Monte Megido. Jizreel. Depois vocês podem ver no mapa. Aqui está o Vale Megido. Jizreel está nessa encosta assim. Então, Jizreel também é assim como o ribeiro de Quizon. São palavras sinônimas para Monte Megido. Ok? Aqui nós temos Jeú. Jeú tinha um objetivo que era exterminar a casa de Acabe. Olhem aí o capítulo 9, versículo 27. O que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú perseguiu dizendo, fere também a este. E o feriram no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão. E Acasias fugiu para o Monte Megido. E ali morreu. Pergunto, por que ele tinha que ir para o Monte Megido também? Aqui nós temos, no capítulo 17, verso 6, uma mulher que estava embriagada com o sangue dos santos. É uma representação também da Igreja Católica durante os 1260 anos. A prostituta. E no versículo 16 diz, e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão ao fogo. Aqui nós estamos falando também profeticamente de Jezabel. Então, da mesma maneira que lá atrás os cães comeram Jezabel, o texto aqui diz que esses reis, claro que não no sentido literal, mas no sentido simbólico, vão também destruir Jezabel. E nós sabemos que ali é a sexta praga, o rio Eufrates se secando, a igreja perdendo todo o apoio. Então, irmãos, todas as histórias do Antigo Testamento, elas têm uma conexão muito íntima com o Novo Testamento. Elas são histórias que profetizam. Então, quando eu olho para uma história do Antigo Testamento com um olhar superficial, eu não vou entender nada do que tem ali, ou aquilo não vai ter relevância. Por isso que a Bíblia precisa ser estudada mesmo, não aquela leitura superficial, porque uma leitura superficial jamais alguém vai conseguir chegar às conclusões que a gente chegou aqui com as conexões que foram feitas. Então é necessário que a gente tente ir mais fundo na palavra. Por exemplo, Gênesis 3,15 diz assim, como é que é? Me deu um branco agora. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 diz,
E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então a semente da mulher, que é Jesus, feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar de Jesus. Olhem aí Juízes, quer ver? Juízes 9. Essa história se repete aqui. Abimeleque, filho de Gideão, matou os seus 70 irmãos, ou seja, um perseguidor dos irmãos. Depois ele foi para Tebes, perseguiu os tebitas. E aqui no capítulo 9, verso 51, diz: havia, porém, no meio da cidade de Tebes uma forte torre. E Salmo 61, 3 diz: torre forte é o nosso Senhor, o nosso Deus. E as pessoas subiram no cume daquela torre. E diz o texto, e Abimeleque, verso 52, veio até o pé da torre e incendiou o pé da torre. Em outras palavras, ele feriu o calcanhar da torre. Porém, verso 53, uma mulher do alto da torre lançou uma pedra sobre a cabeça de Abimeleque e esmagou-lhe o crânio. Porém, diz o texto, porém, ele não morreu na hora. Não é a mesma coisa que Gênesis 3,15? Uma pedra representando quem? Jesus, a semente da mulher, esmagando a cabeça da serpente ali representado por Abimeleque. Então nós precisamos buscar tipos e símbolos de Jesus em tudo, não só na natureza, não só na Bíblia, mas também na natureza, em tudo que nos cerca. E um estudo superficial ou casual, a gente não vai alcançar essas joias que estão aí por todas as Escrituras. Qualquer história aqui, irmãos, vocês podem descobrir coisas que vocês vão ficar impressionados. Qualquer história. Qualquer história. Ou mesmo se vocês forem pegar os nomes das pessoas. O nome Adão significa o quê? Vermelho. E o nome Eva significa vida, ou água da vida. Então essa é a nossa origem. Vermelho, Adão, e Eva, vida, água da vida. Quando Jesus morreu e cortaram do lado dele, saiu o quê? Água e sangue. Ou seja, a humanidade tendo uma segunda oportunidade. Então, a Bíblia, ela se completa de maneira muito perfeita. Mas para isso tem que ter dedicação no estudo. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e
e a ser templos teus de paz, amor e luz. Muito em breve, quando ao mundo nosso Mestre regressar, nós diremos: eis-nos prontos para irmos para o lar. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos ser. Nós vamos ser leais, ó Jesus. Vem ajudar-nos a olhar para os céus, templos teus de paz, amor e luz. Vamos nos ajoelhar, quem puder, para agradecermos. Nosso Santíssimo Deus, querido e amado Pai que habita nos altos céus, queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pela liberdade que o Senhor nos dá de te adorar. Quantas pessoas, mesmo hoje, já vivem privadas desse privilégio, alguns países que o cristianismo não é permitido, outros que estão engastanhados nas trevas, nas garras de Satanás, mas a nós o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui para louvá-lo. Fortaleça a nossa fé, nos dê o Espírito Santo, encha-nos de ânimo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.